Aprovado o fim da escala 6x1, mas agora a economia vai quebrar! Ou é isso que dizem os empresários à direita, né? Mas eles sempre disseram isso ao longo da história quando a gente conquistou um direito trabalhista. E a aprovação é sem dúvida uma vitória, com contradições, é insuficiente por conta do papel que jogou o Lula, a Frente Ampla, as relações com o Centrão, mas agora que caminhamos para uma jornada mais justa, como seguir batalhando para que a gente tenha justiça completa. Nos últimos anos todos, no sentido da gente debater o fim da 6x1, nós colocamos uma série de debates para serem feitos entre os trabalhadores e na sociedade que eu acho que tem muita importância da gente pensar sobre. O primeiro é que o fim da 6x1 era uma pauta e é relevante porque isso alivia muito o trabalhador individualmente, né? E nós sabemos como é a vida hoje da classe trabalhadora brasileira, muito pesada. Galera não tem tempo para estudar, para se formar, para lazer, para estar com os amigos, com a família, para se organizar politicamente. Isso recai mais quando nós pensamos nas mulheres que têm jornadas duplas, triplas, nas mães. Então tem essa questão do alívio individual e da possibilidade de uma vida melhor. O que também traz um retorno para o trabalho, certo? Uma vez que a pessoa trabalha mais descansada, mais feliz, num certo sentido, mais realizada. Isso pode interferir na qualidade do trabalho da pessoa. E também tem uma dimensão social, digamos, porque uma vez que você diminui a jornada, para cobrir toda a demanda de trabalho, você precisa de mais gente empregada. Tem que trazer mais gente para o mundo do trabalho. E isso é positivo, porque quanto mais gente trabalhando, melhor, e mais gente com salário. O que também traz um retorno para a economia. Inclusive, as pessoas teriam direito a 2 folgas por semana, também traz um retorno para a economia, porque significa que a gente tem mais condições de circular, de ter acesso ao comércio, de adquirir coisas, de consumir, shopping, mercado, no restaurante do bairro, ter acesso a serviços, coisas de lazer. Então, isso faz com que a economia circule, né? Tem todo um outro debate que não é o propósito desse vídeo, relacionado a um programa importante de ser defendido para os pequenos empreendimentos, porque o Estado precisa arranjar meios de criar crédito e mais condições, todas elas que sejam importantes para os pequenos empreendimentos que vão precisar contratar mais, para que tenham condição de fazer isso não impacte tal ponto que o empreendimento precise fechar, tá? Tem uma série de experiências, inclusive positivas, pequenos negócios, 5x2, inclusive 4x3, mas enfim, como não é o ponto desse vídeo, não vou debater. Mas saibam, gente, pequenos empreendimentos precisam ser defendidos pela classe trabalhadora, tá? A nossa luta, num certo sentido, é a mesma. O Estado precisaria tirar das grandes multinacionais, grandes empresas, grandes marcas e garantir que os pequenos negócios pudessem se estruturar. Mas tudo isso foi debatido e alguém poderia dizer, Mandy, a gente não poderia levar tudo isso mais a fundo ainda? Para que o trabalhador individualmente ficasse mais descansado e mais contente, mais realizado ainda, e que a sociedade pudesse ter mais pessoas ainda empregadas? Afinal, só no Brasil nós temos milhões de desempregados. Então isso não faria sentido? Sim, faria. Claro que faria. Na verdade, isso faz total sentido. Na verdade, a gente poderia ir além, inclusive, do que a 4x3, que parece um sonho, né? 3 dias de folga na semana. Pra mim parece um sonho absurdo. Mas talvez você poderia ir além disso ainda. E você poderia estar pautando jornadas de trabalho por dia, por exemplo, que fossem de 3, 4 horas. Imagina, um setor aí da produção da economia precisa de 15 horas de produção por dia. Suponhamos que a jornada de um trabalhador é de 3 horas por dia. Isso significa 5 turnos, né? De trabalhadores fazendo 3 horas. Significa muito mais gente empregada, muito mais gente participando da produção, muito mais gente com salário, muito mais gente ajudando a circular a economia. Pô, faz sentido completo. E a gente sabe que essa desculpa de não tem dinheiro é uma mentira, porque quando você vai olhar o rendimento das grandes empresas, o que esses caras faturam é uma coisa absurda. Quando você vai olhar orçamento dos estados, dos municípios, tem grana. A questão é para onde está indo. Nós poderíamos pautar isso. Agora a pergunta é, por que não faz? Por que o capitalismo não aplica esse tipo de medida? E os motivos para que o capitalismo não consiga fazer uma tal organização dos empregos, uma planificação dos empregos para criar novas vagas e oferta de emprego, absorver pessoas na produção e dar um boom na economia,
O motivo para isso são duas coisas principais. A primeira é que o capitalismo precisa ter pessoas à margem da produção constantemente, que é o que a gente chama de exército industrial de reserva. Isso não é um detalhe, isso não é momentâneo, isso não é algo que ocorre às vezes, isso é algo inerente ao capitalismo. Que significa que, enquanto tem algumas pessoas que participam da produção, tem muitas outras que ficam de fora para que os salários daquelas empregadas sejam reduzidos, para que o capitalismo consiga controlar melhor as pessoas produzindo, porque estamos todos constantemente sob o medo do desemprego, aquela sombra pairando. Se você não aceita essas condições de trabalho que eu estou te oferecendo, tem milhões aí fora que aceitariam. Então tem essa dimensão psicológica, essa forma de controle mesmo, né, do capital se estruturar. Então precisa do desemprego. E o segundo motivo que se combina com esse também é que a produção no capitalismo ela é anárquica. A forma de funcionamento do capitalismo é irracional, é anárquica, não faz sentido. De que ponto de vista? Que o que regula a produção não é a necessidade social da produção das coisas, mas sim o lucro, a obtenção de dinheiro que o capitalista individual quer. E a produção inteira gira ao redor disso. Então, ao invés da gente produzir sapatos para que pessoas tenham sapatos, a gente produz sapatos para o dono da empresa de sapatos lucrar. Ao invés da gente produzir cobertas para que pessoas não passem frio e não tenha ninguém passando frio, a gente produz cobertas para que o capitalista lucre. E não com o objetivo de pessoas não mais passarem frio. E assim com todas as coisas da produção, com todas as mercadorias. E é anárquico porque é aquilo, né? O mercado. O mercado é essa máquina que o povo diz que se autorregula, mas que é um monstro troglodita que funciona sem uma lógica interna racional. Por quê? O que seria racional? Você organizar a produção de coisas de forma que as coisas produzidas sirvam às pessoas que as produzem. Antes da coisa vem a pessoa, mas não, no capitalismo, antes da pessoa vem a coisa. E as coisas importam mais do que gente. Então você produzir 500 toneladas de qualquer coisa importa mais do que você pensar 500 toneladas dessa coisa correspondem à necessidade das pessoas, da sociedade ou não? É mais? É menos? Quanto nós precisaríamos para satisfazer a necessidade da população dessa X coisa? Quanto precisaríamos produzir? Veja, é claro que isso gera um problema generalizado. Inclusive em termos das vagas de emprego. Nós não temos exatamente um controle de quantas vagas de emprego estão sendo criadas. Aí o capitalismo superproduz uma coisa que não é necessária, superproduziu, o valor da mercadoria caiu, os capitalistas precisam que o valor da mercadoria retorne a ser como era antes. Aí eles queimam a mercadoria, né? Quebram, jogam fora para que volte a estabilizar o preço, o que significa que uma série de coisas foram produzidas completamente superfluamente, não era necessário ter produzido tanto assim. Se você vai precisar queimar parte da produção para aumentar o preço de novo, talvez você demita, o que significa que, primeiro, você está produzindo coisas de forma supérflua. E os empregos que você está ou não criando também são gerados não de acordo com a quantidade de vagas de emprego que nós precisamos criar para absorver todos os trabalhadores de uma cidade, de um lugar, de um estado, de um país no mercado de trabalho. Mas sim está flutuante, né? Está condicionado, subordinado a essa flutuação do mercado, que é essa coisa anárquica. Então, além do capitalismo precisar do desemprego, do exército de reserva, e além dele ser anárquico e a produção ser completamente descaralhada, uma coisa se relaciona com a outra, uma coisa piora a outra, no certo sentido. Os capitalistas simplesmente não têm controle das vagas de emprego. Então, como que nós vamos pautar uma jornada de trabalho que absorva o máximo da classe trabalhadora, como o exemplo que eu dei, né? 3 horas de trabalho por dia, 5 turnos, se esses caras simplesmente, né? Os setores da economia funcionam separadamente, tudo flutuante o tempo inteiro, tudo sendo gerido em base a uma lógica que é a lógica do lucro, 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 lucro e ponto. É por isso que, embora existam jornadas de trabalho que sejam mais justas,
como a escala 5x2, 4x3, são definitivamente melhores que 6x1, do ponto de vista da vida do trabalhador e inclusive do desenvolvimento da economia, não existe nenhum país no mundo em que tenha pleno emprego, no sentido de 100% das pessoas empregadas. Não existe e nunca existiu. Gente, isso para mim é uma das coisas mais absurdas do sistema, que simplesmente não exista um lugar no mundo que possa servir de referência para a gente dizer: aqui todas as pessoas trabalham para o desenvolvimento da sociedade. Não é por acaso. O Trotsky elabora sobre isso num livro importante chamado Programa de Transição, e ele fala sobre a planificação dos empregos, né? Uma vez que você muda a lógica de funcionamento da produção e do atendimento das necessidades da sociedade, e você cria uma produção planificada, o que permite a planificação dos empregos, um desenvolvimento. Você percebe que a gente produziria mais riqueza? Você percebe que as pessoas viveriam melhor, permite um baita desenvolvimento da sociedade. E uma vez que a gente pauta essas planificações, nós precisamos combinar isso com um programa de enfrentamento ao sistema. É o que o Trotsky fala lá de escala móvel de trabalho e de salários. Uma vez que o trabalhador começa a lutar por uma jornada mais digna, uma vez que ele começa a lutar contra o desemprego, o Trotsky, inclusive, escreve num contexto que a guerra era um fator importante na vida dos trabalhadores, e ele fala, né, que o trabalhador ele tem que lutar cotidianamente contra a desmoralização que o desemprego traz, e o desemprego da guerra, inclusive, que é isso. Do nada, você não consegue mais trabalhar, do nada todo mundo perde o emprego, situações de desequilíbrio total, né, que levam o trabalhador a uma tal desmoralização que uma situação de mais instabilidade do que no geral. Uma vez que o trabalhador começa a lutar contra isso e vai demandar emprego, vai demandar salário, se você leva essa lógica até o final, você se confronta com o sistema, que é, bom, não poderíamos estar aqui planificando, organizando melhor a produção e a distribuição de empregos na sociedade. Poderíamos. E é aí que vem aquela frase icônica do Trotsky, que é: se o capitalismo é incapaz de satisfazer as necessidades que ele mesmo criou, então que morra. Frase top que tá nessa parte aí do texto dele, que ele fala sobre escala móvel de trabalho e de salários. Que faz sentido. Se o capitalismo não é capaz de absorver no mercado de trabalho os próprios trabalhadores que ele condenou à condição de serem integrantes da classe trabalhadora, se o capitalismo não é capaz de dar um salário, o que significa que o trabalhador não tem condições de reproduzir a sua existência cotidiana, comer, vestir, morar, viver, né? Então, o capitalismo precisa deixar de existir. São contradições internas ao sistema, né? Ele cria a classe trabalhadora, ao mesmo tempo submete a classe trabalhadora a tamanha condição de exploração e de desmoralização que ele cria a condição de superação, inclusive. Ele cria o setor da sociedade que pode superá-lo. Então que morra. É isso, gente. Se você gostou dessa reflexão, se você também acha que faria mais sentido a gente avançar para além de 5x2, 4x3, avançar no sentido de uma planificação de empregos, comenta aqui e vamos seguir nessa batalha. Deixa seu like, compartilha, que a gente se vê.